Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Muita coisa acontecendo no nosso país, muitas situações inusitadas e muitas revelações que precisam ser feitas. E aí, quando se dá, eu venho aqui bater um papo extra com vocês, sem prejuízo dos nossos encontros tradicionais, que sempre faço entre 5 e 15, 5 e meia da tarde, todos os dias aqui no nosso portal, onde também, meia hora antes, eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Mas o que é que está acontecendo? Bem, antes de entrarmos nas pautas específicas, eu também quero agradecer a cada um de vocês que tem ajudado nosso portal a crescer tanto. Gente, é muito gratificante todas as vezes que eu abro o portal e vejo que mais pessoas se inscreveram aqui. Nós não temos ferramenta de divulgação. São vocês que vão espalhando aqui os nossos conteúdos, vão fazendo com que mais pessoas cheguem até o nosso espaço. Isso é muito gratificante, muito bacana, porque tem muita gente importante aqui nas redes, muita gente capacitada, muita gente interessante, grandes veículos de comunicação. Então, quando você escolhe se inscrever aqui no nosso portal para ter mais uma fonte de informação, mais uma fonte para você refletir, é muito importante. E você será mais importante ainda ao longo desse ano de 2022, porque você vai ter que conversar com muitas pessoas. Você que gosta de conversar sobre política, nós vamos ter que romper muitas barreiras de muitas arapucas, muitas armadilhas que são jogadas todos os dias através dos grandes veículos de comunicação contra o povo brasileiro. Bem, se você está chegando agora, então, se inscreva aqui nessa nossa abertura mais longa hoje, né? É muito importante, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque também é muito importante, mande para cá os seus comentários, que são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, ontem, no nosso último encontro, e eu fiz até um tweet sobre isso, né? Eu previ qual seria o comportamento dos grandes veículos de comunicação em relação à informação que o IBGE soltou, que a nossa economia subiu 1%. Pois bem, era fácil prever que os grandes veículos fariam uma cobertura positiva, além da conta, sem comparar com outros países, comparar os nossos problemas sociais, o que significa crescer 1% no Brasil, crescer 1% no Haiti e crescer 1% na Inglaterra, ou crescer 0,5% na Inglaterra. Não há nenhum nível de comparação. Não se lembra o número de pessoas que estão desempregadas ou ao desalento no nosso país, que ultrapassa 50 milhões de brasileiros. Os que são desempregados e os que são subempregados, que estão na informalidade, enfim. Esses assuntos não são contextualizados. As imagens são sempre de pessoas indo a shoppings, comprando algum produto, dando algum depoimento que melhorou a sua vida, enfim. Só que a nossa vida de verdade não tem a mesma vida que é apresentada num grande telejornal. Entremeando esse comportamento que tem por finalidade esconder todas as mazelas do governo Bolsonaro, porque o nome dele não é mais citado, se vocês observarem, não acontece absolutamente nada em relação à figura presidencial. Talvez seja o único país do mundo, país democrático, que o presidente da República ele é protegido ao contrário. Se protege um presidente não dizendo coisas sobre ele, mas simplesmente escondendo o presidente da República, porque ele solto, ele atua contra ele próprio, né? Então, esse foi um primeiro pano. Depois, na matéria específica do grande telejornal, fizeram ali um proselitismo econômico, porque eles defendem interesses de classe. Muitas pessoas pensam que eu tenho problema com a Rede Globo. Eu não tenho problema, o problema é só de mostrar a serviço de quem os grandes veículos de comunicação estão, simples assim. Eles defendem interesses econômicos, fazem uma militância política, uma militância econômica, eles ludibriam a maior parcela do povo brasileiro, e isso precisa ser colocado para a gente cada vez mais ajudar as pessoas a perceberem como é que funciona essa máquina de manipulação. Que não é só no Brasil, mas no Brasil ela é muito mais contundente, ela é muito mais grave. Pois bem, então fizeram lá uma matéria depois da Eletrobras, mostrando que o trabalhador pode pegar o seu fundo de garantia para trocar, enfim, dentro de uma estratégia, né, de pulverizar uma parcela das ações da Eletrobras para capitanear a opinião pública das pessoas ali que estão entrando como sardinhas na goela do tubarão, naquela metáfora do poema lá do Bertold Brecht, né? Pois bem, então isso foi colocado lá no telejornal e no comercial, o que nós vimos entre uma situação, entre um bloco e outro? Nós vimos ali um comercial do governo federal, que o Bolsonaro disse que nunca mais ia anunciar na Globo, enfim, estava lá o comercial. E depois, várias inserções do Partido Liberal com a figura do presidente da República. Ficou o pacote perfeito. Como se fosse uma grande boia salva-vida para tentar recuperar ali algum tipo de viabilidade do náufrago moribundo que atua contra o povo brasileiro, que tenta afundar cada vez mais o grande barco chamado Brasil. E a estratégia, gente, parece uma venda casada, né? O Bolsonaro finge que ataca a Globo esconde o Bolsonaro, porque não dá para expor o Bolsonaro, né?
Se você expor o Bolsonaro para falar de educação, vai causar um prejuízo a ele, porque ele não entende nada de educação. Saúde, a mesma coisa. Saneamento básico, a mesma coisa. Economia, a mesma coisa. Então, ele só se apega a falar besteiras para os seus grupos. E aí cabe uma crítica que é a plataforma que nós estamos. Eu não entendo porque que o YouTube até hoje não tirou o programa do Bolsonaro do ar. Porque ele mente, e quando um líder, gente, um líder político, um líder espiritual, um governador, um prefeito, um presidente, quando essas pessoas dizem alguma coisa, elas têm um impacto na sociedade. Isso não pode ser desmensurado, isso não pode ser desprezado. Então, é muito curioso como é que o presidente mente tanto e ele ainda está no ar. Então, eu vou aqui amarrar essa história toda, mas tem que mostrar para vocês, para quem não viu, eu sei que vocês não gostam, não? Pelo menos esse trechinho aqui, tá, gente? Acompanha aqui. E nós sabemos aqui que o TSE está tendo medidas arbitrárias, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia. O TSE está tendo medidas arbitrárias contra o Estado Democrático de Direito. Isso é verdade, gente? Então, como é que o presidente fala uma insanidade dessa e o programa dele é mantido no ar? Pois bem, vamos continuar aqui. Não quer a transparência do sistema eleitoral. E eu quero aqui desafiar TV Globo, vamos falar dos demais canais, TV Globo. Se vocês toparem discutir a questão de segurança nas eleições, comigo, ao vivo, estou à disposição daquele TV Globo, com dados, com números, coisas concretas sobre segurança nas eleições. E acredito que eu não preciso falar mais nada, né? Bom, gente, é um negócio bizarro. Ele fazendo um desafio, né? Como se ele tivesse alguma coisa a dizer. E tem outra, né? A Globo está pouco se lixando que o Bolsonaro está falando, né? Não vai abrir espaço para esse tipo de situação, porque isso, inclusive, faria com que a exposição dele causaria mais desgaste ainda a figura dele. Então, enfim, a proteção dele, porque o que explica, gente? Ele, por exemplo, ter sido protegido a não ser exposto nessa imagem aqui. Eu nem vou repetir para vocês, ele fingindo que estava cortando o próprio pescoço. Isso é coisa de uma pessoa que tem alguma noção do que está fazendo, do papel que representa, do tipo de exemplo que tem que dar para jovens, para as pessoas. O que significa esse comportamento? Senão um retrato da insanidade absoluta. Pois bem, mas eu resolvi fazer esse papo com vocês, até para alertar, né, que não é muito difícil adivinhar como os veículos de comunicação tratam da questão Bolsonaro. E muitas pessoas acham assim, será que ele tem alguma coisa pessoal, algum recalque com a Rede Globo? Gente, não tem nada com a pessoa jurídica da Rede Globo. Inclusive, quando eu fiz pós-graduação em telejornalismo, muitos dos meus professores eram profissionais da Globo, a gente discutia ali abertamente, né, várias situações que não são colocadas em veículos alguns, né, essas críticas que eu faço aqui todos os dias aqui. É uma empresa que cuida de dinheiro, de ter lucro, de proteger o lucro e os interesses dos grandes grupos que estão conectados com ela. Ela não está preocupada com educação, com democracia, com saneamento, está preocupada com nada, bem-estar do povo, com salário, nada. Eles estão preocupados em fazer com que os produtos, com que a mente do povo brasileiro seja manipulada ao máximo para que esses interesses que cada vez engordam cada vez mais os bilionários sejam mantidos. Então, é por isso que eu jogo essas questões todos os dias. E ainda bem que essa minha fala está chegando em muitos lugares. Muitas pessoas que não tinham essa percepção começam a perceber que nós temos, de fato, aqui no Brasil, um conflito de classes. A grande maioria do povo brasileiro, a classe média, os pobres, os desempregados, os pequenos comerciantes, os profissionais liberais, com interesses opostos aos banqueiros, aos grandes grupos privados, às grandes multinacionais, os grandes especuladores e, sobretudo, os gangsters e vigaristas ligados ao Ministério da Economia, ao Ministro da Economia, que estão saqueando cada dia mais o nosso país. Pois bem, mas eu resolvi fazer esse papo extra com vocês, gente, porque ontem eu vi um trecho aqui do Flow Podcast, que é um formato, né, que é impressionante, um programa de mais de 2h30, né? E ontem eles entrevistaram o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. E a fala do Calil, eu acho da maior importância.
E eu acho que é um ponto que a gente tem que ficar o tempo todo discutindo com as pessoas que a gente conhece. A gente tentar ganhar as pessoas que ainda não foram tomadas, não foram sequestradas mentalmente por essa força do mal bolsonarista. As pessoas que perderam um pouco, inclusive, a memória do que nós sofremos aqui no nosso país. Eu tenho sempre alertado sobre essa questão aqui com vocês e agora eu quero compartilhar essa fala aqui do Calil, que eu acho muito relevante. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Mas a pandemia afetou a porra toda. Não tem dúvida, afetou o mundo todo. Fala aqui. Deixa eu só falar uma coisa. A nossa memória não pode ser desse tipo, Igor, com toda sinceridade. A pandemia não é um problema, mais um problema, não. A pandemia representa que o Brasil disputou 10 guerras do Vietnã, perdendo a mesma quantidade de soldados que os Estados Unidos perdeu. Então, pera lá, não vamos pôr a pandemia, que o Brasil está esquecendo que era gripezinha, que virava jacaré, que era maricas quem tomava vacina. Tudo isso o Bolsonaro falou mesmo. Falou mesmo. Aí, Tá lá na boca dele. Então, peraí, nós estamos falando... Passado de atleta, aquelas bobagens. Nós estamos falando de 670 mil mortes. Então, peraí, vamos tirar a economia. 3% da população mundial que o Brasil tem, com 11% dos mortos. Só aí já tem alguma coisa esquisita. Exato. Então, nós estamos falando de um negócio que não pode ser tratado como, não é o 12% de desempregado é uma coisa, o fracasso da economia é uma coisa, a volta da inflação é uma coisa, e tudo nós podemos debater aqui longamente com mais 3 bolsonaristas aqui, que não vai dar nada, que não vai, vão discutir para lá, vão falar que é a Dilma, que é o Bolsonaro, que é o Lula, não importa. Agora, perdoar 650 mil mortes, porque os prefeitos foram, além de abandonados, sabotados, eu não perdoo e eu não esqueço, porque foi na minha porta que buzinaram. Tu se sentiu abandonado, completamente, a gente tentando segurar uma população para não morrer, e Belo Horizonte foi a primeira capital com mais de 1,5 milhão de habitantes em número de mortes que menos matou. Enquanto nós estávamos lá tomando desgaste, tomando ferro, entendeu? De todo mundo, o presidente ia para a televisão falar que era um absurdo, que os prefeitos eram os incompetentes, os assassinos, que a economia ia morrer. E não morreu nada. A economia se recuperou. A cidade que abriu matou mais, e a cidade que não abriu matou menos. E a economia de Belo Horizonte, pós-pandemia, segundo a revista da Frente Nacional dos Prefeitos, recuperou em 5,2%, e a de São Paulo em 2,5%, e a do Rio teve um retrocesso de 0,2%. Por quê? Porque está provado na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi escolhida ano passado a melhor universidade do país, que quem segurasse a pandemia ia ter um retorno melhor da economia. Então, alto lá... óbvio, né? Parecia que assim, como é que a gente destrava isso tudo? Porra, vacina os outros. Pô, não quero vacinar não, então fudeu. Fudeu, não vai destravar direito, né? Então, não vai dar pra abrir porra nenhuma essa galera. Então é o seguinte, vamos largar isso pra lá? Beleza. Agora, nós estamos aqui falando pra moçada. Nós estamos falando pra essa moçada que acompanha a internet, que eu já não acompanho mais, e tudo. Gente, não podemos esquecer disso não, tá? Porque isso no livro de história de 2074... vai estar escrito essa pandemia. Vai. Tá? De 2074. Então, quando o seu filho e seu neto estiver estudando história, vão saber que por falta de vacina, o Brasil perdeu não 670 mil vidas, mas pelo menos 300 mil vidas. Sim, a mais. Entendeu? A mais. Isso vai estar na história. Isso não é placa de inauguração de obra, que eu detesto, não. Que eu acho nojento, tal de cortar a fita e fazer plaquinha. Entendeu? Eu estou falando é de história. Isso que aconteceu nesse país vai entrar para a história. Tá? Isso vai ser igual Hiroshima e Nagasaki, isso vai ser igual o dia D na costa da Normandia. Então isso vai ser um fato histórico, a pandemia histórica. Nós vamos saber quem tratou e quem não tratou dela. A tragédia, ela é eminente, ela é mundial. O trato da tragédia é que é o importante. Choveu, está chovendo em Pernambuco, matou, está matando hoje. Essa é a tragédia. Agora, como ela será tratada pelo governo federal e pelo governo estadual, e pelo governo municipal, é que importa. Porque a tragédia ninguém segura. Então eu espero que o governo federal saiba que, independente de quem está sentado na cadeira lá, se é do PSB, se é do PSDB, se é do PT, ele tem que ir lá e salvar a vida e amparar a gente. Tá? Gente, eu achei, eu assisti a entrevista toda, né? Foi muito, teve momentos muito hilários, né? Recomendo para quem tiver tempo. Enfim, um momento ali, o entrevistador ali deu uma baforada no cigarro eletrônico, né? Enfim, mas é o formato deles lá, mas isso foi o que de menos importou no meio dessa história. O que importou mesmo foi o conteúdo ali
que foi colocado por um prefeito que estava na linha de frente, e isso não pode ser esquecido, é isso que eu tenho falado com vocês sempre aqui no nosso portal. Isso tem que ser uma bandeira, tem que ser um alerta que a gente tem que fazer às pessoas, já que os grandes veículos de comunicação fingem também que não aconteceu nada disso, não cobram mais o seu Augusto Aras, não falam mais na CPI, não falam da responsabilidade do senhor Arthur Lira, não falam da responsabilidade de ninguém. Na medida que eles escondem isso tudo que está acontecendo no nosso país, as bizarrices, eles estão protegendo alguém que está garantindo um modelo econômico que favorece cada vez mais os grandes grupos e esmaga e assalta cada vez mais o povo brasileiro. Bom, são essas as coisas do momento, gente. Mais tarde eu estou aqui com vocês porque está acontecendo muita coisa no nosso país. Hoje é uma sexta-feira e a gente vai repercutir aqui, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.